Então, neste vídeo vamos conversar sobre cisto meniscal e cisto parameniscal. O que acontece é que o menisco é uma estrutura em forma de C de fibrocartilagem, uma estrutura densa, e que apresenta hipossinal em todas as sequências, tanto em T2, quanto em DP, quanto em T1. E ocasionalmente você pode ter lesão, uma ruptura horizontal no menisco, e o líquido que está dentro da articulação entra por essa ruptura e pode se acumular dentro do menisco, formando pequenos cistos dentro do menisco, dentro da substância do menisco. Então, esses são os cistos meniscais. E algumas vezes esse cisto ele cresce posteriormente, vai para a superfície externa do menisco e formam cistos adjacentes ao menisco, atrás do menisco. São os cistos parameniscais. Todos eles têm uma etiologia em comum, que é a lesão do menisco. Então, lesa o menisco, o líquido interarticular entra para dentro do menisco, forma o cisto meniscal e posteriormente o cisto parameniscal. Ok? Como é que isso vai aparecer na ressonância magnética? Você vai ver a lesão do menisco, geralmente horizontal. A lesão é um traço de hipersinal que chega até na superfície do menisco, ou na superfície superior ou na inferior. E essa lesão tem hipersinal em T2 e em DP. E você vai ver o hipersinal de líquido, um hipersinal bem intenso, formando pequenas bolas dentro do menisco e fora do menisco, adjacente ao menisco. Então é isso que a gente vai ver na ressonância magnética. Então vamos para as imagens agora. Então vamos a algumas imagens de cisto meniscal e parameniscal. Observe aqui nesse esquema, temos aqui o menisco, temos uma alteração degenerativa e uma ruptura horizontal nesse menisco, comunicando a superfície articular. Então o líquido passa da superfície articular, entra dentro dessa ruptura, forma cisto aqui dentro e acaba ficando aprisionado por uma fina película, formando um cisto parameniscal, isto é, ao lado do menisco. Observe aqui uma ressonância magnética, corte no plano sagital, sequência ponderada em T2. Veja que este menisco, corno anterior do menisco medial está normal, aqui fêmur tíbia, corno anterior, corno posterior do menisco medial. No corno posterior você vê esse hipersinal, que é, portanto, atingindo a superfície meniscal, que é, portanto, uma rotura horizontal. E você vê que o líquido entra e acumula, formando esse cisto aqui, tanto intra quanto parameniscal. Aqui coronal T2 com saturação de gordura, você vê aqui um menisco e o outro. E você vê a rotura horizontal no corpo deste menisco. O líquido entra e forma um cisto adjacente ao menisco, portanto, cisto parameniscal. Veja aqui um outro caso, sagital T2 com saturação de gordura, fêmur, tíbia, corno anterior do menisco medial, corno posterior do menisco medial. Você vê aqui a alteração degenerativa formando cisto dentro do menisco medial, do corno posterior do menisco medial. Neste corte nós não estamos vendo a rotura horizontal, porque para chamarmos de rotura horizontal, o hipersinal tem que atingir a superfície meniscal, ou a superfície superior, ou a superfície inferior, ou a margem livre. E aqui ele não está atingindo, ele está só dentro do menisco. Mas em outros cortes provavelmente deve haver essa comunicação que configura então a rotura horizontal com formação de cisto meniscal. Veja aqui um outro caso, T2 com saturação de gordura, corte no plano sagital, corte no plano coronal. Fêmur tíbia, corno anterior do menisco medial, corno posterior do menisco medial. Veja aqui a fissura,
horizontal, a rotura horizontal e a formação do cisto parameniscal. Aqui, coronal, fêmur, tíbia, fíbula. Corno posterior do menisco lateral, raiz do corno posterior do menisco lateral, ligamento menisco femoral, ligamento cruzado posterior, corno posterior do menisco medial, raiz do corno posterior do menisco medial. Veja a lesão horizontal intrameniscal, esse traço de hipersinal e a formação de cistos parameniscais. O líquido da articulação entra pela lesão e forma esses cistos parameniscais. Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.